na visão de quem vive a paisagem. Porque a gente tem uma visão e se a gente não dialogar com as pessoas que estão lá, vivenciando a paisagem diariamente, fica muito externa, né? Fica uma visão muito externa do pesquisador mesmo. Então, eu quero que eles me digam por que eles utilizam aquela gramínea, onde que eles utilizam aquela gramínea, onde ela dá melhor, onde ela não dá, por que, né, que é feito o manejo do jeito que é feito, enfim, buscar entender assim, um pouco mais como essas populações, né, como esse recorte que eu faço, na verdade, né, dos pequenos e médios pecuaristas, se relacionam com a paisagem. E da questão da contextualização progressiva, até onde eu penso em ir até a implementação do café mesmo, né, como era uma área basicamente de fronteira agrícola, onde era um território ainda bem indígena, né? A gente não tinha uma ocupação colonial muito grande na área, era muito mais uma rota do que realmente uma ocupação. E aí eu pretendo ir até a implementação do café nessa contextualização para poder explicitar como é que foram feitas essas transições e chegaram até a paisagem atual. Assim. Bom, acho que é isso. Assim, muita coisa ainda vai ser pensada depois desse apontamento de hoje. Obrigado. Eu também queria agradecer os comentários e as perguntas, até porque a gente está no início da pesquisa, então é legal ver outros pontos de vista. Começando pelo Gustavo, pela pergunta do Gustavo, né, e juntando com a da Sandra, que, né, foi mais ou menos pelo mesmo caminho. Eu concordo também que essa participação dos movimentos feministas, que muitas vezes só as mulheres podem ser protagonistas, tem que ser repensada, né? E lembrar também que existe uma multiplicidade de movimentos feministas, nem todos pensam, inclusive dentro dos movimentos, nem todos pensam da mesma forma. E eu acho, sim, que essa construção ela tem que ser coletiva e o homem tem, sim, que participar. Senão a gente chega realmente no radicalismo cego, né? E hoje a gente tem um crescente movimento, né, radical, as radfem, né? Que são né? Que são movimentos assim que praticamente pregam ódio, né? Então a gente tira, na verdade, uma construção que eu acho que tem que passar pelo coletivo e inverte-se até o papel, né? Porque eu acho que a questão não é você pregar ódio ao homem, a gente construir tentar modificar esse papel que sempre foi imposto à mulher, né? De subjugação, enfim, de submissão e de não participação. Então, eu acho, sim, que a construção tem que ser coletiva, tá? Eu concordo com vocês. Então, o que mais? Com relação ao comentário, né, do professor José Alberto, eu, na verdade, até queria juntar com o do professor Oriol, porque foi mais ou menos pela mesma linha, né, das políticas. Eu acho, sim, importante também, muito importante a gente territorializar esses dados, né, e também que não é só uma questão de desigualdade, até porque eu acho que quando você tem a implementação da lei, eu acho que quando eu trouxe esses dados da questão da lei da Maria da Penha, isso demonstra muitas vezes um tratamento diferenciado, né, das mulheres que estão muito mais vulneráveis, que vivem uma vida precária, que muitas vezes não têm voz, e que a gente teve o caso até famoso do goleiro Bruno, né, que assassinou brutalmente uma mulher, e na mídia ela saiu, né, que várias vezes ela foi à delegacia da queixa e que nada aconteceu. Então, a gente tem, de repente, a lei não favorecendo, né, todas as mulheres. Eu acho importante essa questão da territorialização, justamente para a gente poder criar políticas públicas voltadas para cada necessidade, porque as necessidades elas são diferenciadas, né? As vivências são diferenciadas. De repente, não, com certeza, o dia a dia que eu vivo hoje, eu nunca passei por situações de estupro ou de violência doméstica, e eu sei que essa não é a realidade de muitas mulheres que estão tão expostas a essa violência desde sempre, e que, de repente, vão continuar, né, desde sempre. Então, eu acho que, sim, tem que territorializar e tem que criar medidas políticas, né, políticas públicas para
cada tipo de mulher, né? Porque a lei, ela não consegue ser tão abrangente assim. São multiplicidades de vivências, de cotidiano, não é na cidade, né? Nas cidades. E acho também importante a questão da desigualdade, sim, porque eu acho que a desigualdade social, ela coloca, é como se fosse uma dupla precarização, porque a gente, como é que eu vou explicar isso? A gente já tem esse papel que é tão inferiorizado pelas mulheres, e quando você tem esses contextos de desigualdade social, como é que eu vou explicar? É uma precarização ainda maior. Então, você tem aí, juntando dois fatores da sociedade extremamente patriarcal que a gente vive, mais somado à desigualdade social que coloca essas mulheres numa vulnerabilidade muito maior. Eu acho que eu, pelo menos, tentei responder as perguntas e agradeço muito, né? Porque realmente, às vezes a gente faz a pesquisa, mas não se dá conta do olhar, do discurso, que às vezes acaba se tornando radical mesmo. Tá? Obrigada. Bom, eu também começo agradecendo a todos pelas sugestões e as perguntas. Então, eu agradeço ao professor pela sugestão dos autores, realmente, as referências, como todos estão falando, na pesquisa, nosso projeto é inicial, então a gente está no início do processo e repensando as questões. Então, eu também vou repensar e agradeço a sugestão, vou buscar e vou ler para ver se eu consigo dialogar e colocar também no meu trabalho. A questão que a professora Sandra perguntou, que é língua negra, que eu coloquei rapidamente, como o tempo é breve para a gente fazer a apresentação, então, por mais que a gente treine e apresente, alguns detalhes a gente acaba passando, mas depois nessas questões a gente apresenta. Quando eu coloquei ali a questão da língua negra, a gente tem a bacia do Rio Carioca, ali na área do bairro do Flamengo. Então, até esse rio ser canalizado dentro desse padrão de saneamento de estrutura pública que a gente conhece, você tinha uma série de aberturas, né, que passavam pelo rio e desaguavam na praia. Esses deságues, né, que é o esgoto, na verdade, a céu aberto, era conhecido como língua negra. E a partir de uma política formal de diálogo entre os atores e as associações, aí nesse caso a Flama teve um papel muito forte, importante nesse sentido, o rio foi canalizado e essa estação de tratamento foi colocada. Por que eu estou fazendo aspas? Porque é esse tratamento que tem uma série de questões ambientais a serem discutidas de acordo com o padrão da água, de como é colocado, né? Então, a língua negra veio nesse sentido. E agora, o fim teve ali a aspa por conta dessa canalização, que é esse processo formal que a gente já conhece, e tem uma série de críticas em relação a essa situação. Realmente, o conceito de paisagem não deve ser visto só como uma questão estética, e eu pretendo abordar ele de uma forma muito mais ampla. Eu coloquei ele muito a questão da estética, porque eu tenho simbolismos em termos de paisagem natural muito forte, que tem uma representação muito grande e simbólica para a cidade do Rio de Janeiro, que é o Morro da Urca e o Corcovado, e inclusive a Praia do Flamengo. Então, isso tem um valor, e aí eu chamei a atenção do estético, porque tem uma questão de valoração nessa representação simbólica que, inclusive, se tornou patrimônio, né? Porque a gente tem aí algumas imagens como patrimônio cultural. Então, eu quero perguntar o que é isso para a população, como a população vê isso e interage. De fato, é patrimônio para quem? Como é que essas questões acontecem? E sair disso também, trabalhar a paisagem como um todo, com diversos aspectos. E aí cai na pergunta do outro professor, que é a questão de como eu vou abordar o conceito de paisagem. Como o Lucas falou, também estou pesquisando, pretendo colocar isso de forma melhor, mas eu pretendo fazer minha pesquisa de forma a colocar a paisagem dentro da paisagem mais cultural. Então, dialogar a questão da paisagem, mas dentro das leituras da paisagem cultural e a paisagem como patrimônio, trabalhar mais nessa visão. É o que eu ainda pretendo, mas vou afunilar isso e melhorar, né? Mas agradeço a sugestão. E a questão da metodologia, realmente eu pretendo, vou clarear a metodologia,
que era uma ideia inicial, mas pretendo fazer essa metodologia de envolvimento. Eu conheço pouco, vou pesquisar mais e agradeço até a sugestão que eu vou buscar com o meu orientador também, mais questões sobre isso, mas de fato eu pretendo fazer essa metodologia para que o trabalho não se torne uma questão de um determinista, de um olhar, e até um olhar hegemônico. Na verdade, o que eu pretendo é uma gestão, já que eu estou falando de novos tipos de governança, novos tipos de gestão, é fazer a pesquisa e a metodologia de formas que envolvam novas participações. E a participação como um todo, ouvir as diferentes vozes que existem dentro da escala do bairro. Então, essa é a ideia também. Agradeço novamente a todas as perguntas e sugestões e eu acho que também consegui responder. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Como foi falado pelos colegas, a gente está numa fase meio que inicial ainda, estruturando algumas questões chaves. No meu caso, o foco central do meu estudo, eu pretendo fazer, é a F-118, na Estrada de Ferro 118, que une o Rio de Janeiro à Vitória. Interessante apontar que, pela primeira vez em mais de 100 anos, a gente está falando no Brasil de uma estrada de ferro que deverá unir duas regiões metropolitanas. Ao contrário do que se fazia, do que se fez ao longo dos 150 anos. Então, ou mais de 100 anos. Então, isso, por si só, já representa um interesse, um objeto de estudo. A questão é entender melhor qual é a fluidez territorial, de fato, real, qual é o potencial logístico ferroviário dessa futura estrada de ferro. Qual é a real demanda que pode haver, inclusive para passageiros, para cargas variadas. É interessante apontar que a gente tem um grupo muito específico de empresas multinacionais, empresas brasileiras de grande porte, que estão ditando as regras, as novas regras no Brasil para a política de desenvolvimento ferroviário. Então, com esse estudo, talvez seja possível, de alguma forma, chamar a atenção para outros olhares, um olhar acadêmico. No que diz respeito então, o litoral, claro, a gente está falando do litoral fluminense. O litoral brasileiro, como um todo, isso pode ser sim uma utopia, de qualquer forma, isso é uma visão de futuro. A questão é analisar, de fato, esse trecho entre o estado do Rio e o estado de Espírito Santo, que é uma região muito importante economicamente para o Brasil. Então, são mais de 17 milhões de pessoas, um PIB quase de 1 trilhão que a gente tem nessa região. É a maior área portuária do Brasil, com infraestrutura crítica por todo o litoral. Inclusive aqui a gente tem a Angra dos Reis, a usina nuclear, a gente tem diversas pontes, a gente tem aeroportos, etc. No que diz respeito... o petróleo, claro, Comperge está quase pronto. A gente tem os portos, o superporto de Açu, a gente tem o Porto Central e outros portos. Quando a gente fala em TAF, em trens de alta velocidade, que são como já na Europa, China, Japão, Estados Unidos, isso ainda é vamos dizer assim, um objetivo longínquo para o Brasil. A gente pode falar sobre os trens rápidos, que é uma tecnologia intermediária e que prepara, de certa forma, a população para uma futura tecnologia. Prepara a população no sentido técnico-tecnológico, porque você vai precisar de engenheiros, toda uma infraestrutura com novas tecnologias. A ideia é implementar trens rápidos, que viajam numa velocidade de 120, 150, 180 km por hora. Para esse tipo de tecnologia intermediária, você não precisa de uma superestrutura. No caso, na França, Espanha, Itália. Isso sim seria economicamente muito mais viável. Essa tecnologia intermediária aqui entre Rio de Janeiro e Vitória. Quando a gente fala que as cidades se tornam obstáculos para o desenvolvimento ferroviário, isso diz respeito principalmente às linhas de passagem que ocorrem dentro do perímetro urbano e que são sim um problema tanto para as pessoas que moram no local como para as próprias empresas concessionárias e que administram as linhas de ferro. Interessante apontar que essas empresas concessionárias,
nessa região principal detentora é a Vale, não manifestam maiores interesses em investir dinheiro para fazer o contorno urbano, perímetro urbano, né? Ao mesmo tempo, querem que o governo construa as estradas de ferro, invista dinheiro e para que elas possam administrar e ter a concessão. Então, aqui a gente tem também um conflito, né, de gestão. Mas é isso, a gente vai continuar aprimorando os parâmetros que deverão ser colocados na pesquisa e eu espero que seja um trabalho interessante. Obrigado. Obrigada, mesa. Só uma coisinha antes da gente partir para a palestra, né, do dia. Lembrando 3 coisas. A primeira é o seguinte, a gente precisava que quem fosse participar dos trabalhos de campo não deixasse de dar um nome ali na mesa de fora, porque a gente vai imprimir o material e eu preciso saber quantas pessoas vão em cada um deles. Segunda coisa, quem está pensando em participar do jantar amanhã, é preciso também que vocês, até o final da manhã, resolvam isso ali fora. Porque eu preciso, eu combinei com o pessoal do restaurante que eu dava a posição da quantidade de pessoas hoje ao fim da manhã. Até porque ele tem que preparar as coisas para amanhã, óbvio, né? Então, por favor. E a terceira coisa é que quem, né, os participantes que vieram, né, de avião, que não